Tito capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, ó: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Até aí. E antes da gente começar já a ver o que Paulo ele tem a dizer para a gente, hoje eu queria a participação de vocês aí, viu? Que vocês me ajudassem aí a trazer essa palavra aí. E eu queria que vocês nesse momento imaginassem todos vocês aí segurando na mão de vocês uma semente de qualquer de uma árvore frutífera que seja. Imagina aí, fala aí, Grazi, para mim uma árvore frutífera que você gosta. Maravilha. Então imagina aí você com a semente aí do caju e agora você vai plantar ela no solo. E aí eu te faço uma pergunta, já que você que respondeu, se você quiser responder tudo bem, senão pode ser outra pessoa aí também. Essa árvore, ela poderá dar frutos se ela não tiver uma raiz? Não. Por quê? Não vai ter firmeza na terra e vai cair. E também alimentação. Maravilha. E assim também é a vida do cristão, né? Sem uma raiz, não tem como ter fruto. E sem a sã doutrina de Cristo, não existe cristão. Então, a sã doutrina, a verdadeira palavra, né? A Bíblia, que é o nosso direcionamento, nossa única regra de fé e prática, ela deve ser a nossa raiz. Quando nós estamos firmados nessa raiz, nessa sã doutrina, aí nós damos frutos. Mas se nós não temos essa sã doutrina e começamos a escutar um falso ensinamento, uma falsa doutrina, aqueles falsos mestres começam a ensinar uma coisa que não é verdadeira, nós não temos raiz, nós não temos uma base e, consequentemente, nós não produzimos frutos. E essa era a intenção de Paulo quando ele escreve essa carta aqui para Tito, né? Ele pede a Tito que fizesse criar raízes naquela igreja, né? Aquela igreja, que era uma igreja em Creta, né, na Grécia. Paulo escreve a Tito para essa igreja, onde Tito estava ali para supervisionar aquela igreja. Paulo deixou ele ali, supervisionando aquela igreja. E aquela igreja enfrentava uma série de desafios, né? Um deles era a luta diária contra esses falsos mestres. Era esses chamados judaizantes que vinham pregando ali o legalismo, né? Tentavam dividir os membros, né? Tentando voltar à época dos ensinamentos judaicos, a época daqueles ensinamentos legalistas, onde a lei de Moisés ali mandava circuncidar e não sei o que mais, aí tinha os sacrifícios, enfim, e tudo isso que vocês já sabem de cor salteado, né? Isso aí. E nós podemos ver isso aí
porque não tem como eu falar do livro de Tito, pegar só um pedacinho dele, sem falar do livro todo, porque ele é um texto único. O livro, os 3 capítulos, eles não tem como ser falado deles separadamente. Por isso, olha comigo aí o que estava acontecendo vocês estão com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 1 e no verso 10. Não faz barulho nenhum. No capítulo capítulo 1 e versículo 10, para você ver o que estava acontecendo lá, ó. Diz assim, ó: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Olha o verso 14 também, que diz assim, ó: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. E o capítulo que nós lemos, lá no final dele, nós lemos até o 8, no versículo 9 e no 10, Paulo fala para os membros de Creta evitarem esses homens. Olha só para você ver, ó, versículo 9 e 10, diz assim, ó, do capítulo 3. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso. O que é esse? Aquele que cria divisão na igreja. Evita esse. Depois de admoestá-lo 1 ou 2 vezes, se ele não escutar, versículo 11 fala para quê? Deixa essa pessoa para lá, porque tal é pervertido e vive pecando, e por si mesmo já está condenado. Então, para a gente ver o que estava passando naquela igreja lá, o tamanho do desafio dessa igreja, né? De combater esses falsos mestres e esses falsos ensinamentos. Esse é o motivo que Paulo escreve a carta. E além disso, a fama do povo de Creta não era muito legal, não. O versículo 12 diz aí que foi mesmo dentre eles um de seu profeta que disse, olha o que ele disse sobre os cretenses. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então essa era a fama que o povo de Creta tinha. Povo preguiçoso, feras terríveis, que provavelmente eles eram impiedosos, né? E essa fama corria solta. Agora, a solução que Paulo traz para essa igreja foi de instruir a Tito que estabelecesse, como diz lá no capítulo 1, presbítero, né, ou pastores, para guiar essa igreja na verdadeira palavra, para combater esses falsos mestres e esses falsos ensinamentos. A partir do capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, no verso 11, Paulo convoca a igreja a uma vida sóbria e de boas obras, né? Fundamentada na sã doutrina de Cristo. Agora, olhando esse capítulo aqui que nós lemos, que é o último capítulo do livro, Paulo nos dá três conselhos e 3 lições que ele nos dá aqui para a gente levar para a nossa vida, e eu queria que você observasse comigo aí. Primeiro, ele fala de quem nós éramos. Olha o versículo 3, o que ele diz aí. Versículo 3 diz assim, ó: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A gente pode ver que Paulo descreve aqui quem que nós éramos antes de Cristo nos salvar. E isso a gente vê na Bíblia, né? Como a humanidade depravou totalmente após a queda de Adão e de Eva, né? Nós vemos que o pecado sempre esteve diante dos homens. E os homens sempre foram capazes de fazer coisas terríveis, atrocidades. Nós vemos na Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 3, principalmente, que eu não me recordo o nome do rei, mas esse rei, para adquirir um favor do inimigo, ele matou o seu próprio filho, que ia ser sucessor dele no trono, e ele dedicou o filho dele em sacrifício aos moabitas, né? Ao Deus dos moabitas lá. Nós vemos que depois da queda, o primeiro homicídio que teve, Caim matando Abel,
Nós vemos diversas outras coisas, mulheres sendo estupradas, irmão estuprando irmã, enfim, nós vemos que a humanidade assim depravada totalmente após a queda de Adão e Eva lá no Éden, né? Nós brigamos, né, entre nós matamos uns aos outros, né? Nós vemos pessoas traindo, não só marido e mulher, eu estou dizendo, mas traição entre amigos, irmãos. Nós vemos que a humanidade é depravada totalmente. E qual é a solução que nós temos para essa humanidade? Inclusive hoje, vocês devem ter visto que eu vejo o programa do Siqueira Júnior, né? Eu gosto daquele programa lá porque é muita palhaçada, né? É notícia ruim, mas com palhaçada. Então eu gosto daquele negócio lá, aquele velho é doido. E aí eu tava vendo hoje, a notícia que ele abriu o programa foi de um filho que a mãe sofria de depressão. E ele falou, vou acabar com a depressão da minha mãe. Foi lá e degolou a mãe dele. Aí ele falou que resolveu o problema da mãe dele, da depressão da mãe dele. Ele foi lá com faca de açougueiro e degolou a mãe dele. Cortou o pescoço da mãe dele. É brincadeira. Ele foi lá, se entregou para a polícia normal e falou, não, eu só queria acabar com o sofrimento da minha mãe. Legal, é assim mesmo que acaba com o sofrimento de uma pessoa, né? Então, isso que Paulo demonstra aqui no versículo 3 é que nós somos totalmente depravados. Nós pecamos contra Deus, né? E a nossa tendência, a nossa vontade é de somente pecar. E pecar toda hora, se possível. A inclinação do nosso corpo é para o pecado. E aí Paulo diz no capítulo 2, a partir do verso 11, eu queria ler com vocês, ele diz que a graça de Deus nos educa para viver uma vida sensata, justa e piedosa. Olha só o que diz o versículo 11 aí. Ó. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha para você ver que interessante. Paulo diz que Deus ele nos remiu, ele nos purificou exclusivamente para ele, um povo zeloso de boas obras, que faz boas obras, que pratica boas obras. E Paulo fala, olha o versículo 1 e o 2, ele dá conselhos, né, para que o povo de Creta, eles se sujeitassem aos governantes, às autoridades, fossem obedientes e que estivessem sempre prontos para toda boa obra, não difamassem a ninguém, nem fossem altercadores, que essa palavra aqui é aquela, diz assim, pode ser traduzido como fácil de brigar, né? Toda hora quer estar brigando com alguém, não uma palavrinha. Vamos dizer assim, em poucas palavras, um Silas Malafaia, tá bom? Toda hora quer brigar, quer gritar, quer falar, quer mostrar a brabeza dele, entendeu? Tem um pastor que chamou ele de o ratinho evangélico, mas deixa quieto. Então, e o Paulo fala para que a gente não façamos essas coisas. Por quê? Porque nós já fomos educados pela graça de Deus. E nós agora não podemos mais praticar aquilo que nós praticávamos antes. Nós fomos redimidos, nós fomos regenerados. E aquilo que eu fazia antes, agora eu já não posso mais. Olha só, a segunda lição que Paulo nos dá aí é o que Deus ele fez conosco. E eu queria me atentar em nós vamos ler do 4 ao 7, mas eu queria falar de um assunto só, que é sobre a regeneração. A partir do versículo 4, acompanha comigo, vamos ler de novo aí, ó. Quando, porém, se manifestou a benignidade... A benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia que ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No versículo 5 aí, especificamente, Paulo fala de um processo extraordinário que acontece na vida do cristão. E esse processo é chamado de regeneração. E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria fazer uma pergunta aí para quem quiser responder, já que eu falei que queria a participação de vocês aí, né? Alguém sabe me dizer o que é regeneração? É uma coisa que existia, né? Tipo, no meu caso, no meu processo é regeneração óssea. Existia um osso, foi perdido, e através de um protótipo a gente tenta regenerar aquilo que foi perdido. Maravilha. Alguém quer responder diferente aí? O que é regeneração? Eu acho que é gerar de novo. Quem falou isso? Eu. Oh, só tu que responde aí, é? Tá bom, Grazi, vamos só eu e você. Eu sou muito sozinha, daí eu tô aqui sozinho, quero interagir. Essa é a resposta que eu queria chegar. Não que a sua anterior estava errada, Grazi, estava certa também. Mas só que regeneração é gerar novamente, né? Renovar, como ele disse aqui. Gerar de novo. E isso, vamos entender um pouquinho mais sobre a regeneração e como que esse processo acontece. Esse processo acontece da seguinte forma: Deus é quem executa todo o processo de regeneração, através do Espírito Santo. E o homem não tem nenhum papel nesse processo. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês quiserem abrir, mas não precisa não, que eu vou ler aqui. Em Ezequiel 36, no capítulo 36, no versículo 26, Deus diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Isso aqui é interessante demais, porque como esse processo acontece é demais, cara. Porque Deus, ele dá um novo coração e um novo espírito para aquela pessoa, né? Ele tira aquele coração de pedra, aquele coração morto, duro, de que nada se aproveitava, um coração insensível, né, ao chamado de Deus, e coloca um coração de carne, um coração sensível, capaz de responder a Deus. Olha só que interessante isso aqui. A gente pode ver que, como eu disse antes, o ser humano não tem parte nenhuma no processo de regeneração. Deus é quem faz todo esse processo, né? Nós, antes, quando éramos perdidos nos nossos delitos e no nosso pecado, Ele nos deu vida, né? Ele tirou esse coração duro que nós tínhamos, inclinado para o pecado e para a perdição, e colocou um novo coração. Ele fez esse processo. E por causa disso nós somos capazes de responder a esse chamado de Deus, a esses impulsos, né, espirituais que Deus, ele nos chama. É somente por causa disso, porque Deus trocou o nosso coração. Um coração que era de pedra e nos deu um coração sensível, um coração de carne. E por quê? Responde para mim. Por que nós precisávamos... Olha para você ver o verbo no passado. Por que nós precisávamos ser regenerados? Eu não vou responder. Pode responder, Grazi. Porque se você não responder, eu acho que ninguém vai responder. Porque nós estávamos todos no pecado, a graça eterna. Glória a Deus, Nivaldo. Quase falei em línguas aqui, cara. Deixa eu falar para você. Pois o nosso coração, enquanto pecadores, estava morto para Cristo, né? Um exemplo. Você lembra como Adão ele foi criado? De que maneira que ele foi criado? De qual matéria ele foi criado? Do barro, do pó da terra. E ele, sendo barro, ele não tinha vida. Ele era barro, ele era apenas uma escultura que Deus fez. A partir do momento que Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida, o Espírito Santo de Deus, aí ele passou a viver, né? E é isso que acontece com nós também, né?
Nós éramos barro, nós éramos pedra, nós éramos perdidos no nosso delito e no nosso pecado. A partir do momento que Deus soprou nas nossas narinas o Espírito Santo de Deus, nós passamos a viver. Aí agora nós podemos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Olha só, Efésios 2, do capítulo 2, a partir do verso 1, Deus diz que estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados e que Ele nos deu vida em Cristo e pela graça nós somos salvos. Por isso, não há nenhuma possibilidade de nós sermos salvos sem que Deus efetue em nós a regeneração. Olha um exemplo. Vocês lembram da passagem de Nicodemos? Nicodemos pergunta para Jesus lá, né? O que ele... Rabi, mestre, né? Me fala as coisas do céu. Me mostra, tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se não for de Deus. E aí Jesus responde para ele assim, Jesus diz a Nicodemos que aquele que não nascer de novo, aquele que não for regenerado, ele não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aquele que não nascer de novo, ele não pode ser salvo. Então não há nenhuma possibilidade de sermos salvos sem sermos regenerados por Deus. Terceira e última coisa que Paulo ele nos explica ali, está no versículo 8. Né? Paulo no verso 8 ele nos ensina a termos empenho em praticar as boas obras. Olha comigo lá, diz assim, ó, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos, ou seja, tenham empenho, sejam empenhados na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Por que é excelente e proveitosas aos homens? Primeira coisa, porque as obras elas nos diferenciam dos que são incrédulos. Se você vê no verso 8, na parte B aí, ó, ele diz, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Ele faz diferenciação com aqueles que não praticam. Olha o verso 9, aquele que nós lemos. Evita discussões com os insensatos, genealogia, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de amonestá-lo a primeira e a segunda vez. Então, as obras, ela faz diferenciação entre os que são crentes e os que não são crentes. E um exemplo é Mateus, no capítulo 7, 16 e 17. Não precisa abrir, vou ler para você aqui. Ó. Diz assim, Jesus dizendo, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Né? Então, Jesus dizendo que pelos nossos frutos é que nós conhecemos, né? Nós fazemos diferenciação daqueles que são crentes em Deus e daqueles que são incrédulos. Segunda coisa, o porquê das obras. As obras nos salvam, as obras não salvam por si só. Dá uma olhada no verso 5, né? Quando Paulo está dizendo ali, ele começa no verso 4 dizendo que quando manifestou a benignidade de Deus, né, a graça de Deus sobre nós, não foi por obras de justiça praticada por nós. Né? Então, as obras por si só, elas não têm poder nenhum de salvar, mas as obras, elas evidenciam ou indicam, né, que nós somos salvos. No verso 8, ele termina dizendo assim, ó, para os que têm crido. Crido em quê? Em Deus. Então, primeiro, a fé. A fé em Deus, ela nos salva. E depois nós praticamos as boas obras. Então, a fé, as obras, elas evidenciam que nós somos salvos. Elas indicam, elas mostram que nós somos salvos. E não que elas nos dão a salvação. Para entender melhor ainda, eu vou tentar fazer aqui um paralelo com uma historinha para vocês assim, ó. Acho que a maioria de vocês já colocou uma água na panela para ferver, né, no fogão.
Então, quando nós colocamos essa água no fogo, quando que nós sabemos que essa água ela ferveu? Começa a borbulhar. Exatamente. Quando as bolhas e o barulho, né, que dá daquelas bolhas vindo delas, são a indicação de que a água ferveu, né? Aquela água ali, agora eu sei que ferveu. Agora dá para eu fazer um café, um chá, um negócio qualquer. E não, as bolhas e o barulho que aquela água fervente faz, elas não são a causa da fervedura. Qual que é a causa da fervedura? O que causa a... Oi? Isso! É isso aí, Niva. Foi você que respondeu? Maravilha. Olha só para você ver então. E assim é a prática das boas obras. Elas indicam, assim como as bolhas e o barulho daquela água fervendo, elas indicam que a água ferveu, assim também é as obras na nossa vida. Elas não têm o poder de salvar, elas não são a causa da nossa salvação, mas elas evidenciam e elas indicam que nós somos salvos. Então nós praticamos as obras não para ser salvo, mas para mostrar para os incrédulos e para aqueles que ainda não creem em Cristo que nós já somos salvos. Tiago, no capítulo 2, para finalizar, no versículo 17, ele diz assim: a fé sem obras é morta. Então, o que adianta eu falar que eu acredito em Deus, né, se eu não pratico boas obras? O que adianta eu falar que eu sou crente, mas que eu não produzo frutos que dão testemunhos de que eu sou crente verdadeiro? Que adianta eu postar no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, no Twitter, que versículos dia após dia, né, dizer que eu sou cristão e só Deus pode salvar a humanidade e tudo mais, se eu não evidencio isso com as obras? Então, as obras não têm poder para salvar, mas elas mostram que você tem fé em Deus, acredita em Deus e que você já é salvo por isso. Queria fazer 3 aplicações agora e para eu finalizar, que são 3 perguntas. Por suas atitudes diárias e em sociedade, você pode dizer ser um regenerado por Cristo? Precisa responder não, tá? É só para você meditar, né? De acordo... Quer responder? Pode responder. Por mim. Graziela. Não? Tá bom. Segunda pergunta. As pessoas têm visto em você indicações de que você é parte da família de Cristo? Ou seja, as suas atitudes, o seu modo de agir mostra que você faz parte da família de Cristo? E terceira e última, produzimos frutos dignos de colheita ou estão podres e precisando ser jogados fora? Como é que você tem produzido os seus frutos? Se é que você tem produzido algum fruto, eles são dignos de alguém colher esses frutos? Ou eles estão podres e precisam ser jogados fora urgentemente? Então que você possa meditar nessa palavra aí, que o Senhor Jesus possa nos regenerar a cada dia. É verdade que tudo isso é um processo de santificação, que nós possamos entender que a minha fé sem ação, ela não serve de nada. Se eu digo que eu amo a Deus, mas não demonstro isso com o meu irmão, isso não vale de nada. Nós somos hipócritas. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que dizer que é evangélico agora é moda. Dizer que é evangélico é status. Dizer que é cristão agora é fazer parte de um grupo seleto, né? De uma sociedade onde dizer que é cristão e evangélico é banal. Então, que os nossos frutos, né, possam demonstrar verdadeiramente quem Cristo é na nossa vida e o que Ele fez para nos salvar.
Amém? Que Deus abençoe.